estar com os irmãos, porque chegamos fora do horário. Mas louvamos a Deus pela vida de cada irmão que sempre está conosco, orando e adorando ao Pai Eterno, né? Estamos ali em Imperatriz, junto com o pastor Raul, ministrando a palavra de Deus. Estivemos também com o nosso presidente, pastor Raposo, no seu aniversário de ministério, 40 anos, mais uma vez parabéns a ele. Parabéns também ao nosso presidente, pastor José Guimarães Coutinho, que esta semana fez aniversário, né? Estivemos lá também juntos, adorando com ele. E só temos a agradecer, né? A tudo que Deus tem feito por nós, pela nossa vida e pela vida de cada irmão, certo? Que adora ao Senhor. Vamos lá, vamos adorar a Deus. Vamos todos trabalhar para o Senhor Jesus, nosso guia Ele é, para o campo nos conduz, não nos deixarei, mas ao Pai eu rogarei, dai-nos o Consolador, que do céu enviarei. Aos discípulos ordenou, logo após ressuscitar, o Evangelho de amor, e de a todos se entregar, o que crê se salvará, sinais receberá, pelo Espírito de Deus, novas línguas falará. Este selo de amor foi mandado por Jesus, o cenáculo todo encheu, de poder de céu de luz. Compungidos os judeus, creram no Rei Divinal, aceitaram a Jesus pelo poder do sinal. Glória a Deus. Meus queridos, nós estaremos lendo a palavra do Senhor em Êxodo, capítulo 25, versos 21, 22. Diz assim: e porás o propiciatório em cima da arca, depois que houveres posto na arca o testemunho que eu te darei. E ali virei a ti, e falarei contigo de cima no propiciatório, do meio dos dois querubins que estão sobre a arca do testemunho. Tudo que eu te ordenar para os filhos de Israel. Nós iremos falar sobre invertendo os papéis. O que é isso, pastor Zé? O que o senhor quer dizer com esta expressão, invertendo os papéis? Primeiramente, nós vamos começar aqui falando com os irmãos. Primeiramente, nós vamos começar aqui falando com os irmãos sobre essa questão. Aqui nós temos a arca e nós temos aqui o propiciatório. A primeira parte começa falando do propiciatório, onde tinha os dois querubins, que eram imagens, e ali era o local que Deus vinha e falava com Moisés. Isso está claro na própria leitura bíblica. A arca, então, ela passou a ser símbolo da presença de Deus. A arca, ela se tornou esse objeto poderoso de Israel, como símbolo da presença de Deus. De modo que nessa ação simbólica que a arca representava, ela, quando entrava ou quando saía, tinha um momento especial, que na verdade ela era saudada. Vamos ver aí Números, capítulo 10, verso 35, 36. Números 10, 35, 36. Era, pois, que partindo a arca, Moisés dizia: levanta-te, Senhor, e dissipados sejam os teus inimigos, e fujam de diante de ti os aborrecedores. E pousando ela, dizia: volta ao Senhor para os muitos milhares de Israel. Então, essa saudação que Moisés fazia quando partia, quando ele se levantava, que pegava a arca, partiam, e quando pegavam a arca, quando pousava, ele fazia aquela mesma saudação. Isso representava a presença de Deus, e foi por muito tempo importante.
E Israel passou a ter essa ideia da arca como a presença de Deus, mas já de modo literal, não simbólico, era a presença de Deus mesmo. Vamos ver aqui, 1 Samuel 4, você que tem a sua Bíblia, pega aí comigo, 1 Samuel 4:4, a palavra de Deus diz assim: enviou, pois, o povo a Siló, e trouxeram de lá a arca do concerto do Senhor dos Exércitos, que habita entre os querubins. E os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, estavam ali com a arca do concerto de Deus. E sucedeu que, vindo a arca do concerto do Senhor no arraial, todo Israel jubilou com grande júbilo, até que a terra estremeceu. Então veja que a arca agora, ela sai daquela figura simbólica, e devido à expressão de Moisés, levanta, Senhor, dissipados sejam os teus inimigos, repousa, Senhor, Israel foi entendendo que a arca mesma, ela mesma seria agora a real presença de Deus. E o povo passou a ver isso. Ou seja, eles vão começar a inverter o papel. O certo é que a arca, quando nós analisamos, ela passou, queridos irmãos, a ter uma figura grandiosa para Israel. E nós sabemos que algumas tragédias estavam relacionadas, como por exemplo, nós já citamos aqui 1 Samuel, 2 Samuel capítulo 15, verso 25, e que na verdade trouxe um problema muito sério para o povo de Deus. O profeta Jeremias, futuramente, ele vai dizer algo até pesado sobre a arca. Vamos ver o que Jeremias diz. 3, verso 16 de Jeremias. Vamos lá. 3, verso 16 de Jeremias. Só um minuto aí. 3:16 diz assim, ó: e sucederá que quando vos multiplicardes e frutificardes na terra, naqueles dias, diz o Senhor, nunca mais se dirá, a arca do concerto do Senhor, nem lhes virá ao coração, nem dela se lembrarão, nem a visitarão. Isso não se fará mais. Ou seja, aqui nós podemos analisar que Jeremias está falando que não haveria mais a necessidade desse objeto no futuro da arca. Não haveria mais essa necessidade. Ou seja, o que nós podemos analisar aqui é que essa arca, ela que passou a estar no tabernáculo, ela que passou a ser símbolo da presença de Deus, tempo depois ela passou a ser adorada pelos israelitas. Eles começaram a adorar a arca, um objeto que era representativo, um objeto que tinha o seu papel dentro da comunidade judaica, mas depois essa arca se tornou um ídolo, se tornou não apenas um símbolo, mas um objeto de adoração. E isso é muito sério. Por quê? Porque eles deixaram de adorar o Deus verdadeiro para adorar a arca que Deus havia mandado fazer. Quando nós lemos também Números 21, podemos perceber que o povo passou a adorar a serpente que Moisés mandara construir do que adorar o Deus que estava dando a cura. Vocês estão entendendo? O lamentável é que Israel passou a adorar um objeto que Deus havia mandado fazer e deixaram de adorar o Deus verdadeiro para adorar esses objetos. Qual é a lição moral dessa passagem bíblica? A lição moral, queridos irmãos, é que Israel deveria ser consciente que nenhum objeto, nem pau, nem pedra, nem madeira, nem arca, nem querubim, nem serafim, nem sacerdote deveriam ser adorados. Por quê? Porque eram apenas objetos usados pelo Deus Todo-Poderoso. Hoje a igreja, ela também corre o mesmo risco. Às vezes a igreja deixa de adorar Jesus para querer adorar o pregador. Deixa de adorar ao Deus que é cantado para adorar o hino que está sendo feito. E esse é o problema. Nós não podemos inverter os papéis. A arca, a serpente de metal, os querubins feitos nas cortinas do templo de Salomão eram apenas
figuras representativas, simbólicas, mas jamais objetos de adoração. Então a palavra de Deus nesta manhã, para todos nós que aqui estamos, é que devemos sempre adorar a Deus e não adorar o objeto. Por exemplo, Deus usou um pastor, nós devemos adorar o Deus que operou através da vida do pastor. Deus usou um profeta, devemos adorar ao Deus que usou o profeta, e não adorar o profeta, e não adorar o pastor, e não adorar o cantor, e não adorar o pregador. Porque nenhum recebe coisa alguma de si mesmo, tudo vem de Deus. João 3,27 diz que o homem não recebe coisa alguma se do Pai não for enviado. Amém? Então, não vai inverter os papéis, cada um no seu devido lugar. Nós sabemos que só quem pode ser adorado é o Deus Todo-Poderoso. Querido Deus, Pai eterno, abençoa teus filhos que ouviram a tua palavra, que possam compreender e entender que tu és o único Deus digno de honra, de glória e de adoração. Continua com o teu povo, ajuda-os em tudo, te pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.